Olá, meus queridos pupilos, tudo bem? Então, dando continuidade a nossos estudos de literatura, tá certo? Na aula passada nós falamos sobre o contexto histórico-cultural e agora, né, na página 5, vem as convenções realistas, tá certo? Então, quais são as convenções realistas? Tá? Que ele começa dizendo lá, para conseguir a reprodução fiel da realidade, os realistas seguiram certas normas estéticas criadas ao longo de vigência do movimento. Os principais eram o antirromantismo, a objetividade, as personagens associadas às pessoas comuns, a erudição do estilo narrativo e o resgate da fala coloquial das pessoas mais simples. Então aí vocês terão os 4 aspectos mais gerais, tá certo? Como já falamos, cada obra ou cada período literário ele se opõe ao anterior. Então, vai estar sempre lembrando, o romantismo ele era o quê? Mais subjetivista, ele era mais idealizador. Como é que aparecia o romântico aí, idealizando a mulher, aquele amor platônico, né? Aquilo é surreal, né? Então, as coisas tudo nos seus devidos conforme, tudo lindo, maravilhoso, né? A descrição que você vê da mulher realista é diferente da mulher romântica. A descrição de Iracema, quando ele vê a Virgem dos Lábios de Mel, você vai ver uma descrição bem diferente aí no período realista naturalista. Tá certo? Então é sempre bom fazer esse estudo comparativo. Então sempre uma escola vai surgir em detrimento e oposição à escola anterior. Então a primeira que ele fala aí é a oposição ao romantismo. A primeira questão, né? Que ele diz, os realistas escreviam como se tivesse a missão de desmascarar a literatura romântica. Então, como é que trabalhava o romantismo? Sempre aquela questão do bem e do mal. O mocinho sempre ganhava, né? Sempre conquistava a sua amada, né? E eram felizes para sempre, né? Então, os personagens idealizados, né? Você tem lá na obra de o Guarani, né, que o índio, que é o nosso herói, elemento romântico, que representa a essência do nosso país, né, da nossa nação, já que o português, o negro, o francês, o holandês eram estrangeiros, então os verdadeiros moradores do Brasil originariamente eram os índios. Então, na literatura indianista, essa criação do herói nacional, né, que tanto tinha na Europa, as questões do herói, né, o rei Arthur, simboliza muito as novelas de cavalaria. Você tinha aquela figura do príncipe, né, que saía em relação à busca da princesa, etc, etc. No Brasil não tínhamos isso, né, esse príncipe. E quem seria o nosso herói nacional? O índio. Então, nas aventuras de Peri, né, para salvar Cecília, aquele delegado nobre, português, etc, etc. E já o realista não. Ele vai descrever a coisa mais, né, o próprio nome, de dentro da realidade. Ele vai ser mais objetivo, ele vai mostrar mais o sentimento real, né, da coisa, e não aquele sentimento criado, imaginado. Então, a descrição é um texto muito marcante nesse período literário, nas obras, principalmente Machado de Assis, tá certo? Quando nós estivermos trabalhando essas obras, alguns trechos dessas obras, nós vamos marcar bem essa questão lá de produção de texto, que é a descrição, a caracterização do personagem, a verossimilhança, né? Ele vai trazer situações para os leitores do seu cotidiano, que você presencia, e aí os contos têm uma grande aceitação do público, né? Por quê? Porque o conto ele vai, tá certo, atrair o leitor, ele vai conseguir prender a atenção do leitor, principalmente pelo desfecho do conto, muitas vezes inesperado, né? Aquele impacto do leitor, né? Já que os romances não eram bem assim, a gente já imaginava, você já tinha uma noção de como terminaria o romance, por mais que o mocinho sofresse, por mais que ele encontrasse dificuldade no seu trajeto, mas no final o bem seria recompensado, ele teria sua amada, enfim, a odisseia dele seria, né, recompensada. Já na literatura realista, não.
no conto nem sempre ocorrem do jeito, né, digamos assim, mais feliz. Né? Você tem no conto A Cartomante, que nós vamos trabalhar mais à frente, de Machado de Assis, você vê que o final não era bem como, né? Não são as mil maravilhas, não ocorre bem como se esperava, né? Que os amantes se saíssem bem, né? Então há uma certa reviravolta nisso aí. Então o conto vai revolucionar esse estilo de escrever no século XIX, tá certo? Nesse período realista. Então aí ele bota um texto de um fator comum, de algo, de uma situação comum. Seria uma situação comum no dia a dia. Um velório. Quem nunca foi a um velório, tá certo? Então, normalmente você tem lá no velório o sofrimento, né? O choro das pessoas pela perda de um ente querido. E muitas vezes, ao observar, né? Você olha observar as pessoas que estão ali presentes, você vê sentimentos diversos, tá certo? E essa visão aí vai até criar, né, um dos grandes dilemas da literatura brasileira, se não mundial, a história de Dom Casmurro, do próprio Machado de Assis, né? A história da traição. Capitu traiu ou não traiu? Então, a relação de Bentinho e Escobar, os dois amigos, né? Então, o que é que Bentinho, né? Por que Bentinho chegou a desconfiar de Capitu? Devido aos olhares de Escobar no dia do enterro. Os olhares dele, as feições dele, tá certo? Então, a partir dessa observação, ele vai criar esse aspecto, né? Aí vem a questão da imaginação, né? Do lado psicológico, né? Que Machado de Assis vai explorar tanto, né? A observação psicológica de Bentinho, como ele vê, o lado como ele vê a coisa. E aí ele começa a imaginar, né? E aí a gente não sabe até que ponto é a realidade ou é apenas imaginação. Então, se você observar, nós observarmos esse trecho que foi separado aí, você tem uma relação bem comum, bem no dia a dia, que ele diz assim: de noite, indo repousar uma parenta de Maria Luísa, que a ajudara a morrer, ficaram na sala Fortunato e Garcia. Olha os dois personagens. Vendo o cadáver. Ambos pensativos, mas o próprio marido estava fatigado. O médico disse-lhe que repousasse um pouco. Vá descansar. Passe pelo sono 1 hora ou 2. Eu irei depois. Então aí você tem o discurso direto para dar mais credibilidade à narrativa, à fala dos personagens. Então o médico está falando, né, com o marido. Então você tem aí o uso do travessão. Então o marido, Fortunato, saiu. Foi deitar-se no sofá da saleta contígua e adormeceu logo. Você vai imaginando a cena. 20 minutos depois acordou. Quis dormir outra vez. Cochilou alguns minutos, até que se levantou e voltou à sala. Então, olha a descrição da cena. O marido saiu da sala, o médico estava lá, ó, a esposa, né, defunta lá e tal, e só ficaram eles dois. Então, o marido saiu para uma sala contínua, uma sala ao lado, para descansar, conselho do médico. Então, não conseguiu dormir, até porque é normal nesse momento, né, digamos assim, de sofrimento, você não consiga relaxar, né? Aí ele volta. Aí o que vai acontecer quando ele volta à sala? Caminhava nas pontas dos pés para não acordar a parenta, que dormia perto. Chegando à porta, estacou assombrado. Olha a questão do suspense. Então, tem uma parenta da esposa que foi dormir, então ficou o médico, a Cia e Fortunato, os dois na sala. Ele foi dormir, Fortunato e Garcia ficou. Ele não conseguiu dormir, então vem, você imagina, na ponta dos pés, para não, né, acordar as pessoas, para não fazer barulho. Vem ali silenciosamente e de repente você imagina, o que será que ele, né, o que será que ele viu, o que é que aconteceu? Olha lá. Garcia tinha se chegado ao cadáver, levantara o lenço e contemplara por alguns instantes as feições defuntas. Normal, ou, né, até certo ponto.
O médico foi lá olhar, né, prestar uma homenagem, até, né, uma despedir, aproveitou que o momento estava sozinho, né? Aí, olha, depois, como se a morte espiritualizasse tudo, inclinou-se e beijou na testa. Aí já foge a questão da despedida normal. Beijou o defunto. Tá? Não, mas será que por carinho? Né? Será que por afeição? Ou será que por outro motivo? Né? Aí começam, né, as questões de você vir, a sua imaginação aflora. Né? Principalmente de quem está vendo de fora. Talvez o Garcia não tenha a menor malícia, se for um beijo de amigo, de despedida, de sofrimento. Mas você imagine alguém que esteja de fora observando isso. Qual é a leitura que a pessoa vai fazer, não é? Então, foi nesse momento que Fortunato chegou à porta. O marido. Aí, olha aí. Estacou assombrado. Não podia ser o beijo da amizade. Podia ser o epílogo de um livro adúltero. Então, que veio a imagem, olha aí, que foi que Fortunato pensou. Logo em adultério. Tá certo? Ele já não viu como o beijo sendo um beijo de amizade. Ele já viu de outra maneira. Tá certo? Então veja, uma visão, né, começa a ser, né, mostrada, o sentimento que vai aparecer aí. Não tinha ciúmes. Note-se, a natureza compô-lo de maneira que não lhe deu ciúmes nem inveja, mas dera-lhe vaidade, que não é menos cativa ao ressentimento. Olhou assombrado, mordendo os beiços. Imagino que ele venha a pensar. Então olha a caracterização da cena, né, a descrição realista. Entretanto, Garcia inclinou-se ainda para beijar outra vez o cadáver, mas então não pôde mais. O beijo rebentou em soluços e os olhos não puderam conter as lágrimas que vieram em borbotões. Lágrimas de amor calado e irremediável desespero. Um amor calado. Então, o que é que a gente vai imaginar aí? Que Garcia sentia a atração pela defunta, né? E o marido percebeu isso aí, ó. Tá certo? Então lá, Fortunato, à porta onde ficara, saboreou tranquilo essa explosão de dor moral que foi longa, muito longa, deliciosamente longa. Ou seja, de certa maneira, o Fortunato, né, em vez de ficar chateado com o seu, ele, né, até que encarou aí com uma certa naturalidade, ele até, né, digamos assim, que ele sentiu o prazer do sofrimento do outro, né? Diz assim, se morreu para mim, morreu para ti também, né? Então, uma abordagem, uma leitura aí, veja que aí já não tem um final feliz, né, que teria no romantismo. Então, essa oposição ao romantismo é a coisa mais direta, mais mostrada, o sentimento de cada personagem. Aí vem uma questão, né? Ele diz a leitura do texto aí, que ali nas diferentes atitudes das duas personagens da cena diante do cadáver, há comportamentos que podem ser mais associados ao romantismo ou ao realismo. Identifique cada uma dessas manifestações no texto, associando a personagem correspondente. Tá certo? Então, é uma questão mais o quê? Realista ou naturalista? Desculpem, realista ou romântica. Então, a dor, o sentimento, a morte aí, ela está mais para a realidade, o amor, né? O sofrimento pela perda. Que você não vai ter isso. Desculpem, não vai ter isso no romantismo. O romantismo, o amor, ele é mais platônico, ele é um amor mais, digamos assim, correspondido, o que não ocorreu na nossa cena. Ok? Em seguida, você tem um quadro, né? Uma obra de arte. E você tem um outro aspecto, né, que é a visão objetiva do realista. O romântico é subjetivista, o eu. O realista é mais objetivista. Então ele vai falar, né, das vertentes. Ele diz assim, na segunda metade do século XIX, as ciências naturais consolidaram sua metodologia de análise com a definição dos seguintes passos básicos: observação do fenômeno, levantamento de hipóteses explicativas para ele,
experiências para comprovação da hipótese, análise e interpretação de resultados e, por fim, a conclusão. Então vem o cientificismo aí da segunda metade do século XIX. Então, algo que está presente. Né? Aí ele vai mostrar um texto, vai apresentar aí um texto, né, desse período, e pede para a gente caracterizar que corrente cientificista está presente aí, quando ele diz assim, ó, a imperfeição inerente à pobre natureza humana obriga os críticos e os biógrafos a investigarem a origem das virtudes, para que estas tenham verossimilhança, assim como obrigam a expor razão fisiológica dos vícios para que estes encontrem desculpa. Então, que corrente filosófica, científica está presente nesse texto, né? Ele diz, a sinceridade com que eu digo poderá parecer uma crueldade ou uma profanação. Então veja que ele está sendo bem determinista, né? Aquela história que o homem é fruto do meio, é determinado pelo meio, é determinado pelas suas atitudes, tá certo? Isso é uma característica, né, da corrente determinista, que nós falamos antes. Você tem o determinismo, você tem o evolucionismo, né, que vem de Charles Darwin, a teoria das espécies, o positivismo, de Augusto Comte, né, o socialismo, que vem com o manifesto, né, de Marx, etc., e teve o pessimismo, que teve pouca influência aí. Então, esse fragmento aí, que nós acabamos de ler, ele faz uma referência a justamente essa corrente chamada de determinismo. Isso é a pergunta que é feita no exercício, a leitura do texto. Ele diz assim, no trecho, o autor afirma que para chegar à verdade biográfica é preciso investigar as influências biológicas e sociais que, incidindo no indivíduo, determinam uma série de movimentos a cujo conjunto se chama um destino. Se determinam, então eu estou falando do determinismo. A nossa alternativa boa aí é a letra A, que ele pergunta. Essa afirmação estabelece uma filiação entre o texto e a proposição filosófica do determinismo. Tá certo? Então, mais na parte de filosofia, sociologia, vocês vão estudar com mais aprofundamento isso aí. Então, a visão objetiva, né, realista, que se opõe à visão subjetiva romana. Um outro aspecto de abordagem são as pessoas comuns como personagens. Né? Você não inventa, no romantismo você criava os personagens fictícios, etc. As pessoas de bom coração, etc. Não. No realismo, não. As pessoas vão ser pessoas, né, do cotidiano, do dia a dia, em que o leitor pode se identificar com aquelas personagens, né? De repente você pode ter uma semelhança com determinados personagens, né? E aí também vem um outro fragmento do texto Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que foi o grande, né, o grande ícone desse período, foi quem deu origem, né, digamos assim, introduziu o movimento realista no Brasil, em 1881, nas Memórias Póstumas de Brás Cubas. E o Mulato, de Aloysio Azevedo, que foi o referencial do naturalismo. Então tem um texto que fala sobre Dona Plácida, que é uma personagem secundária dentro do romance. Mas enfim, ele pega esse trecho de Dona Plácida, falando sobre Dona Plácida, né? É bem real a relação dela, né? De como ela surgiu, como ela foi gerada. Aí pela questão pecaminosa, vem a questão da igreja, do sacristão. E ele vai formar, né, uma pergunta a respeito desse trecho, né, que vocês vão poder ler aí no material. E a pergunta é, segundo o trecho, o destino de Dona Plácida seria... Então, como ela, né, surgiu, ela foi gerada de um ato pecaminoso entre o sacristão da igreja e Dona Plácida, que seria uma mulher, deveria ser uma dama da sociedade. Então, a mãe dela, desculpe, deveria... Né, aí o que é que ocorreu? Ela surgiu desse ato pecaminoso. O que vai dar a nossa alternativa boa como a letra B, né? Então, que diz a pobreza como castigo por sua origem pecaminosa. É um texto de fácil leitura, apenas abrangei, porque vocês podem constatar isso aí. E
tem o estilo, uma outra abordagem, né? A última abordagem, o estilo erudito e a linguagem popular. Tá certo? Então, mesmo usando a questão da erudição, do conhecimento, nos textos realistas, vocês vão ter trecho das falas populares, do dialeto popular, da linguagem coloquial. Tá certo? Então, para mostrar realmente a realidade deles. É o personagem quem fala, a maneira como as pessoas, tá certo, falavam. Isso não tira em nenhum momento, né, o conhecimento dos escritores ou a erudição dos escritores. Muito pelo contrário, vai aproximar o personagem do leitor, da realidade do leitor. E aí vocês têm um trecho da obra de Aloysio Azevedo, O Cortiço, que nós vamos falar a posteriori nas convenções naturalistas. Que o Cortiço é o grande livro, digamos assim, dessa relação naturalista, né? Que são vai ser o assunto da nossa próxima aula, as convenções naturalistas. Nós estamos falando das convenções realistas. E aí você tem um trecho que descreve um determinado momento lá, fala sobre Rita Baiana, né? E vem a questão que pergunta, diz, no trecho, enquanto o narrador se utiliza de um estilo normatizado, dentro da norma, da linguagem culta, produzido de acordo com os padrões da língua culta, a fala das personagens reproduz o linguajar mais livre dos moradores do cortiço. Então, isso é o que ocorre na obra. Eles indicam algumas expressões que confirmem essa postura linguística das personagens. Então, aquela estadia é o texto e retirar aquilo que foi mostrado. Tá certo? Então, quais são essas características? Né? Para mostrar algumas que vocês podem encontrar outras e vão encontrar outras. Tem um determinado momento lá, falando de Rita Baiana, que ele diz assim, aquela não endireita mais, cada vez fica até mais assanhada. Aí vem a expressão bem popular, parece que tem fogo no rabo. Então, isso não é da linguagem culta, da linguagem padrão, né? Parece que tem fogo no rabo. Olha uma expressão aí bem coloquial, não é? Então, pode haver o serviço que houver aparecendo, vai tudo para o lado. Então ela usa roupa sem se dar conta, né? Ou sem dar conta, né? Que nem sei o que, uma expressão que nem sei o que. Então são expressões coloquiais do dia a dia, do falar habitual desses personagens do romance O Cortiço, que nós vamos abordar posteriormente. Então, pessoal, aí são as convenções realistas, né? Que se opuseram, que se opõem ao romantismo. Então, oposição ao romantismo, a visão objetiva, as pessoas comuns com personagens e a mesclagem entre o erudito e o popular. Ou seja, a introdução dos costumes, das falas populares dentro do romance. Ok? Então, fica para a nossa próxima aula, nosso próximo encontro, as convenções naturalistas, que é o assunto que começa na página 8, e os exercícios que vêm a posterior na página 10 e página 11. Ok? Então, até o nosso próximo encontro.